Passaram-se só 30 anos desde o nascimento da ordem em Jerusalém. Hugo de Pains, seu fundador, e os 3 primeiros mestres que o sucederam passaram desta para a melhor. Mas parece que nada pode deter o avanço do templo. Suas arcas transbordam de riquezas, seus cofres se enchem de relíquias e segredos, e suas fortalezas se multiplicam por toda a cristandade. Já não há fronteira onde não ondule o estandarte branco e negro do templo. Gualdim Paz sobreviveu a golpe de sabre e espada aos anos mais difíceis do templo na Terra Santa. Aprendeu a arte da guerra com os melhores cavaleiros que a cristandade já tivera. E logo os melhores teriam de aprender dele. Foi-lhe encomendada a árdua tarefa de expulsar o Islã das fronteiras portuguesas. E ele se tornará o maior dos mestres que já pisaram a península. Pois não há sarraceno com valor suficiente para enfrentar sua espada. A meia-lua guia os corações dos cavaleiros muçulmanos, e uma cruz protege o peito dos cristãos. E há não muito, um sábio árabe ousou dizer: os habitantes da Terra se dividem em 2, os que têm cérebro, mas não religião, e os que têm religião, mas não cérebro. Podiam-se contar 1000 médicos diplomados em Bagdá antes da chegada dos demônios cristãos na Palestina. Existia um grande hospital que atendia sem cobrar de seus pacientes e vários bancos com sucursais em Al-Andalus e China. Uma fábrica de papel erguia-se no meio da cidade, enquanto os francos ainda usavam pergaminhos surrados. E suas ruas canalizavam a água, enquanto a peste inundava as cidades europeias. A capital do mundo estendia seus domínios desde a Síria até os Montes Pirineus, quando o já existente serviço postal trouxe as notícias das primeiras matanças de muçulmanos em Niceia e Jerusalém. Hoje assistimos aos cruzados matarem um homem junto à mesquita Al-Aqsa, assá-lo em um espeto e o comerem, gritando em voz alta que todo muçulmano teria a mesma sorte. Mas os príncipes não querem acordar. O medo e a inveja envenenaram os corações de califas preguiçosos que se escondem à sombra de seus haréns. E as notícias chegam tarde, trazidas por refugiados que com seus relatos choram e fazem chorar. Essa desunião também imperava em Al-Andalus. Os cristãos estavam se apoderando da Península Ibérica. Os emires enviam seus mensageiros carregados de presentes e boas intenções cada vez que viam seus territórios em risco. Beija o braço que não possa quebrar e roga a Deus que ele o rompa. Todos conhecem esse refrão.
Mas esse cristão não escuta refrões. Não iluminam os olhos diante de vossos presentes, e nada sabe de boas intenções. Cortariam seu braço antes de estender-lhe a mão. Foi aberto um fosso entre os povos que não voltará a se fechar. Quanto sangue vertido! Quantas donzelas formosas escondem o rosto envergonhadas entre suas mãos! Colecionais poetas, músicos e escravas formosas perfumadas em vossos palácios, enquanto vossos irmãos não têm mais moradia que a sela dos camelos e as entranhas de predadores. Ainda que quisessem despertar e acudir ajudando seus irmãos, esses califas eram totalmente incapazes. Nem sabiam por onde começar. O início das cruzadas marca a passagem do que se chama Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. E que, conforme eu vejo, mais do que chamar Baixa Idade Média, poderíamos chamar isto de o despertar da civilização cristã. Ano de 1154 da Era de Jesus Cristo. Outro grão-mestre do templo foi morto na Terra Santa, e outro o sucederá. Dos 9 cavaleiros que fundaram a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, apenas um ainda estava vivo: André de Montebar. Tu combatestes ao lado de Hugo de Pains. Sois o único que ainda pode admitir tal feito. Mas isso se foi já há quase 50 anos. Conforme o tempo foi avançando, a ordem do templo cresceu muitíssimo e, obviamente, esse ideal primitivo foi variando, foi mudando, foi se contaminando, se corrompendo. Mas isso é normal. Todas as religiões, as ideologias, os princípios surgem como uma ideia inicial que tem muita pureza, que tem muita originalidade. Mas logo as circunstâncias históricas vão fazendo que essas ideias se modifiquem, se alterem, se mudem e inclusive que se contaminem e se corrompam de formas às vezes extraordinárias. A Ordem participou de numerosas conquistas militares, participou de diversos processos políticos e participou de questões com as quais possivelmente São Bernardo ou até mesmo Hugo não estariam de acordo. Certamente Hugo não deve ter gostado que a Ordem terminasse como terminou, mas foi uma realidade que, para ele, já havia passado o tempo da fundação. Hugo já não estava mais entre os Templários. Não, Hugo já não está entre vós. E a Terra Santa é um maldito desastre governado por ineptos e ladrões, mais preocupados em conservar suas fortunas do que com o bem dos peregrinos. Mas tu não serás como eles, não é mesmo, Gualdin? Aqui em Portugal, os noviços continuaram respeitando seus superiores. Ao menos enquanto tu fores o máximo mandatário da Ordem, continuarão a fazê-lo. Pouco importa se fazem ou não seu voto de pobreza, pois vais te assegurar que não voltarão a possuir absolutamente nada. Não será necessário que jurem obediência, pois não terão alternativa senão obedecer. E não tardarão a aprender em que consiste a castidade,
pois não voltarão a aproximar-se de uma mulher em toda a sua vida. Este é o templo. Aqui não entra qualquer um. Por acaso não foram estas mesmas palavras que te incultiram? Não lhes darão um tapa para que não esqueçam. Se for necessário, receberão uma surra. Além das vezes se apodera da história. O mito, a fábula, além da especulação, o esoterismo tiveram um papel fundamental. A Ordem do Templo, apesar de ser uma organização que surge no seio da Igreja Católica, tem, sob certos aspectos de sua vivência e de sua prática, vestígios de cristianismo de outras origens, não exclusivamente católicos. Por exemplo, práticas daquilo que se chamava de oração mental. Digamos que é algo que poderia equivaler ao que hoje chamaríamos de yoga. Obrigarás a esses pobres desgraçados a cuspir sobre a cruz de Cristo Nosso Senhor, a urinar sobre ela, a maldizê-la. Eu vi a lápide sob a qual descansa teu corpo. O dia em que morreres, farás que esculpam sobre ela o teu nome, Lúcifer. Diga-me, Gaudim, quando perdestes a cabeça? Lúcifer, se formos a um dicionário latim-português, quer dizer a estrela da manhã. E se quisermos fazer um estudo etimológico, Lucifer significa aquele que porta a luz, o que indica que ele deve ter recebido essa luz que vem do Oriente. Porque não é normal que na Idade Média se escrevesse em uma placa a palavra Lúcifer, porque poderia ser associada ao demônio. A palavra Lúcifer tinha muito impacto na Idade Média. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ir ao Convento de Cristo e contemplar essa placa que Gaudim fez erguer para si mesmo como Lúcifer. Dizia-se que os templários cuspiam na cruz ou nela urinavam para repudiar a figura de Cristo. Isto, em termos gerais, sempre foi rejeitado por todos os cavaleiros templários. E, inclusive, entre alguns deles que, ao que parece, podiam aceitar essa acusação, não fica muito claro de até que ponto faziam isso. Tinha gente que cuspiria, baseando-se no voto de obediência, procurando não acertar o crucifixo. E havia gente que, em virtude de ser cristão e um servidor de Deus, se negaria a fazê-lo. Outra hipótese era que, de fato, em alguns lugares, por decisão do comandante, requeria-se que os templários realizassem uma prática como essa, que para a época era abominável. Se o faziam, digamos, esta exigência aos cavaleiros templários, era porque se eles fizessem, se cuspiam, eram expulsos imediatamente da ordem. E se, pelo contrário, se negavam a fazê-lo, então haviam demonstrado seu valor e por isso podiam ingressar na ordem dos templários. Eu vejo nesse ato, vejo uma memória quase que ancestral da ideia de que a cruz era algo que tinha de ser destruída. Por quê? Porque a cruz não é um sinal de vida, é um sinal de morte. E como sinal de morte, deve ser destruída. Do mesmo modo que não se encontrará uma representação templária antiga de um Cristo crucificado.
isto é algo que nos faz pensar. Como é que não havia um Cristo crucificado? Todos os Cristos estão vivos ou ressuscitados. O templo está associado às cruzadas, evidentemente. E todos sabemos que as cruzadas são um conjunto de fracassos. Conforme esses fracassos são cada vez mais reiterados e cada vez mais evidentes ao conjunto da cristandade, tais fracassos se associam a um dos agentes fundamentais das cruzadas na Terra Santa, que são os templários. Se a isso adicionarmos que o templo é uma ordem que, desde o princípio, alcança níveis patrimoniais e certo nível de certa consistência econômica, apresenta-se um problema às pessoas. Nós estamos alimentando uma instituição que é rica, que tem possibilidades, mas que não é capaz de cumprir a finalidade para a qual foi criada. Portanto, estamos diante de quê? Falando dos templários em Portugal, Gualdim Paz é realmente um mestre carismático. Deve ter tido uma vida muito intensa, porque constantemente estava fundando ou reconstruindo castelos. Gualdim Paz foi um grande grão-mestre. O primeiro grande grão-mestre e praticamente também o último grande grão-mestre da Ordem do Templo na Península Ibérica. Foi ele quem organizou a defesa do Reino de Portugal, criando um conjunto de fortificações ao longo da linha do Rio Tejo. O Castelo de Almurol, o Castelo de Lacardiga, o Castelo de Hélios S e do Ródano, e, é claro, o de Tomar. No ano da graça de 1162, construirás o Convento de Cristo e a cidade de Tomar. Um dos mais míticos enclaves da Ordem do Templo. Um lugar santo que o tempo jamais conseguirá destruir. A Ordem do Templo se organizava nas províncias. 9 províncias. E a Península Ibérica, exceto a Catalunha, era uma dessas 9 províncias. E o centro, a capital, era aqui em Tomar. E, portanto, o grão-mestre fosse de onde fosse, castelhano, ou português, ou leonês, tudo referente à Península Ibérica se decidia aqui. Poucos homens dentre os que te rodeavam haviam conhecido Jerusalém. E dentre esses poucos, nenhum tinha vivido como tu a viveste durante 5 anos que passaste servindo a Ordem. Estivesses demasiado próximo de muitos dos segredos inconfessáveis da Ordem Templária. Sabes demasiado, Gualdim. Não é por acaso que fostes tu o eleito para fazer chegar todo esse conhecimento até a Península Ibérica. Gualdim Paz não apenas construiu um castelo, como também uma cidade associada ao castelo. Formavam um conjunto, e que era uma réplica exata da cidade santa de Jerusalém. Tudo aqui está feito em função da disposição e da distribuição de edifícios que existiam em Jerusalém. Ele queria levar a esse lugar a mesma memória e a mesma energia, vamos dizer assim, a palavra pode ser essa, que a mesma energia que havia vivido em Jerusalém. Jerusalém não é somente uma cidade. Não importa quantas vezes a destruam, ela voltará a se erguer. Jerusalém é eterna. É o lugar onde todos os povos se juntarão ao banquete de Deus no final dos tempos. O lugar onde Cristo ressuscitou. E o lugar de onde Maomé, o profeta, subiu aos céus. Portanto, Jerusalém se transforma em um lugar mágico, maravilhoso e sagrado para as 3 religiões monoteístas, muçulmanos, judeus e cristãos. Jerusalém não é só uma cidade física, é uma cidade espiritual. O lugar onde Deus, segundo as tradições do livro, se manifestou.
E, portanto, uma cidade com uma carga, com uma energia que a torna uma espécie de polo terrestre. E este espaço particular poderia transmitir uma ascensão à verdadeira Terra Santa. A Terra Santa Celeste. Mas se Jerusalém é essa escada cujos degraus conduzem ao palácio do único Deus, o que é o convento de Cristo? Contam que abristes um poço escuro em seu leito e que os degraus não apontam para o céu, e sim submergem para as entranhas da terra. Até onde queres chegar, Gualdin? A qual demônio consagras tuas mais íntimas orações? O nicho, o lugar de oração dos Templários de Tomar, foi concebido como uma réplica exata da planta do Santo Sepulcro de Jerusalém. Assim, sei que não vos separareis do amor à Nossa Senhora. Sei que nesse nicho erguerão sua imagem e que a ela honrareis em vosso culto. Quem senão ela intercederá por vós, Templários, no dia em que acordais ante as portas? Quem, senão ela? Aquela que encerrou em suas entranhas a quem não cabe em todo o mundo, que segurou em seus braços ao que tudo sustenta, a que teve a seus cuidados o Deus que a todos cuida. Maria representa a pureza e é a nova arca da aliança, é a torre de marfim, o poço sagrado onde está toda a sabedoria. É a nova humanidade, é a mãe de todos os crentes, é a mãe da igreja. Proteja-nos na luta, pois és tu, Miguel, nosso arcanjo. Pois também nós empunhamos a espada, e junto de ti lutaremos no dia do juízo final. Permita-nos imitar-te. Permite-nos sangrar até expulsar os anjos caídos e o mal deste mundo. Toda a Sagrada Escritura é uma luta, não é? Contra o mal. A experiência do mal que todos nós temos. Esse mal é identificado como um elemento escuro que pode tomar diferentes formas. O arcanjo São Miguel é representado na iconografia, pisando na cabeça do maligno. O mal pode ter a figura de um demônio ou pode estar representado também como um dragão. O arcanjo São Miguel, no imaginário cristão, no momento, é o chefe dos exércitos angelicais. Estamos nessa pedagogia da igreja, da santificação progressiva da violência, o que é, logicamente, uma substituição, ou seja, referente a uma moral substituída de cristão para santo, sendo, portanto, um modelo a seguir. Muitas de vossas capelas consagram a imagem de Maria Madalena. Isso vai fazer que as línguas de muitos se desatem. É evidente que esse culto foi intenso em Portugal. Em muitas igrejas templárias existia um altar dedicado a Maria Madalena. O culto a Madalena é associado à ideia de que Jesus, como rabi, teria obrigatoriamente que estar casado. E se casou com quem? Bom, o texto bíblico, o texto evangélico, sobretudo, nos dá alguns indícios de que Madalena era a mais próxima, ou a primeira candidata a ser esposa de Jesus. Os templários beberam dessa tradição na origem e a trouxeram ao Ocidente, mantendo-a viva. Maria Madalena tem outro simbolismo importante. Cristo, como reformador, aceita em sua confraria mulheres. E isso, para o mundo judaico da época, e talvez até hoje em dia, é uma revolução. Logo, ao alcançar o poder, a primeira coisa que faz um príncipe é dobrar o número de guaritas que velam por sua vida enquanto dorme. Sempre haverá alguém querendo usurpar-lhe o poder do mesmo modo sujo que ele fez. Não importa se esse príncipe é cristão ou muçulmano. Já não é necessário um exército para eliminar um de teus oponentes.
Com um bom punhado de moedas de ouro, podes convencer os assassinos para que eles mesmos levem a mensagem. Os assassinos Assarim, ou consumidores de haxixe, foram uma seita que se desenvolveu no Oriente Médio nesse mesmo período cronológico, no século XII. Basicamente era formada por um conjunto de tendências mais radicais dentro do Islã e que, apadrinhados por um líder espiritual que se autodenominava o Rei sob a Montanha, ou o Rei da Montanha, tinha uma série de concorrências ou interesses políticos que muitas vezes se enfrentavam, tanto fora com cristãos ou com outros príncipes muçulmanos. Contavam eles com assassinos em suas fileiras. É o mais provável e, de fato, muitos dos líderes ou dos rivais políticos que esta entidade desenvolveu acabaram assassinados. Os cristãos se aproveitaram disso e, inclusive, chegaram a negociar, em alguns momentos, com grupos como o dos assassinos. Os templários, quando não podiam, tinham de pagar a Ordem dos Assassinos, a ordem muçulmana, correspondente à Ordem Templária Cristã, para proteger os peregrinos cristãos. E, portanto, houve encontros entre eles. Há muitos que dizem que uma das intenções secretas dos templários era que os templários muçulmanos e cristãos dominassem o mundo cristão e o mundo árabe. Existe ainda um documento em que se anota um tributo que a cavalaria de Almud, ou seja, dos assassinos da montanha, pagariam impostos aos templários. Se eles pagavam impostos, é porque mantinham relações. Hassan ibn Sabah, o velho da montanha. Envolva com ópio teus fiéis, e eles te agradecerão que lhes mostre a verdade. Permita-lhes repousar com as árpias que encarceras em teus haréns, e eles acreditarão estarem abraçados pelas virgens do Éden. Tu tens as chaves da eternidade. Abre-lhes a porta de trás de teu castelo, e eles acreditarão vislumbrar o paraíso. Esta noite deixe-os desfrutar do êxtase de teu ópio. Amanhã voltarão a ser assassinos e voltarão a matar por ti. As cidades cresceram ainda mais. Seus habitantes amontoaram-se nelas, respiraram o ar putrefato de seus pântanos e compartilharam suas águas com ratos e suas pulgas. Deus não parece sentir-se especialmente orgulhoso do homem que criou. Já não treme a mão na hora de castigar seus excessos. A cruzada da Terra Santa se conta por derrotas. E os que não têm a sorte de expiar suas impurezas lutando na Palestina terão que lutar contra inimigos igualmente implacáveis, mas invisíveis. Difteria, malária, tuberculose, varíola, escorbuto. Agora estamos acostumados quase todos porque vemos diariamente na TV, porque lemos nos jornais ou porque nos afeta pessoalmente ou algum familiar a estarmos muito identificados, pelo menos conhecer muitas enfermidades e muitos nomes de medicamentos. Isso não foi sempre assim. Havia, por exemplo, doenças da Idade Média que não eram conhecidas e que tinham nomes genéricos. As febres. O que eram as febres realmente? Eram vírus que afetavam o sangue? Era pneumonia ou era um simples resfriado? A queda das sobrancelhas, olhos esbugalhados ou o inchaço do nariz são indícios claros de que contraíste a lepra. Os médicos não duvidavam em confirmar, ainda mais se tiver a pele da frente tensa e brilhante, os pés pequenos ou a voz rouca. Receberás uma missa de defunto e, se tiver família, eles te acompanharão até um leprosário. Farão isto em silêncio, pois não é mais que um morto em vida. E com mortos não se fala. Todos teus direitos e tuas posses, se é que restassem alguma, passavam ao hospital que te recebia. E assim, cheio de rancor contra os vivos, serás apartado do caminho dos sãos, pois esse rancor é extremamente contagioso. Reunir-se-ão vários conselhos de sábios, desses que acreditam saber algo, e depois de muito pensar e deliberar, determinarão que são 3 as causas desse mal. Os judeus envenenaram a água e o ar, que existe uma conjunção adversa dos astros do céu,
E que Deus, mais uma vez, castiga o homem por seus desmandos e pecados. A igreja está permanentemente interessada que os homens e mulheres desse tempo tenham medo. Medo de morrer em pecado. Fica ameaçando todo o tempo. As ameaças sobre as penalidades do inferno são absolutamente constantes. A primeira coisa que um fiel via ao entrar em uma catedral era o juízo final. Isto só pode ser explicado pelos vestígios de cultura que havia na Europa do século XI e XII. Um vestígio de cultura na qual existia um medo coletivo extraordinário, ao extremo. Um medo coletivo de morrer em pecado. Um medo coletivo do diabo, do maligno. De arder eternamente no fogo do inferno. O primeiro tocou a trombeta e caiu granizo e fogo. A terça parte da terra foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma avalanche de brasas foi lançada ao mar. A terça parte do mar converteu-se em sangue. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu do céu uma estrela e soterrou a terça parte dos rios e das fontes e das águas. O quarto anjo tocou a trombeta e feriu-se a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. E o dia perdeu a terça parte de seu esplendor. Quando soou a quinta trombeta, gafanhotos se espalharam sobre a terra. Quando soou a sexta trombeta, os homens buscaram a morte, mas não a encontraram. Desejavam morrer, mas a morte fugia deles. Quando o sétimo anjo soou a sétima trombeta, Miguel e seus anjos enfrentaram o dragão. Havia chegado tua ira e o momento de julgar os mortos e de dar a recompensa a teus servidores. Capítulo 42 da Regra do Templo. Todos os irmãos estão proibidos de mencionar as loucuras que vieram fazendo no mundo. E os prazeres da carne com mulheres. E aquele que ousar a comentar qualquer dessas coisas, que o façam calar, para que não sirva o ouvido de teu coração a esse mentiroso. Capítulo 17. Não se dará aos irmãos licença para falar em público, senão por urgente necessidade. Vais te expor infalivelmente a pecar se mantiveres a boca aberta. E é por isso que não permitiremos nem palavras inúteis, nem zombarias. Capítulo 71. Evitareis as intrigas como se fossem a peste. Permitia-se que se fizessem solicitações pontuais em voz baixa, para não atrapalhar o irmão que estivesse lendo textos sagrados. O templário é um soldado e tem que estar bem alimentado, e você tem que ter certeza de que ele se alimentou bem. Alguns acreditam que os guerreiros só comiam carne, mas não era assim. Eles seguiam dietas para ter boa saúde. Os nutricionistas da Ordem do Templo introduziram nas refeições dos templários os legumes e todos os tipos de vegetais que não eram comidos naquela época. E eram obrigados a comer, querendo ou não. Cada 2 templários comiam em um só prato. E cada 2 partilhavam uma taça. Bebiam vinho, mas não porque gostassem de beber vinho. Ainda que os guerreiros sempre tivessem fama de serem bêbados, eles o faziam antes dos combates e bebiam bem. Mas o faziam para sentir-se melhor antes de se lançarem contra as hostes muçulmanas. Não era beber por beber.
Capítulo 70 da regra do templo. Que cada um deite-se separado em uma cama, com uma túnica, um colchão e um cobertor, e basta. Dormirá com a camisa e os calções, e que haja sempre luz enquanto os irmãos dormem. Acabada a ceia, tomou o cálice e o passou a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos dele, porque este é o cálice de meu sangue, o sangue da aliança nova e eterna, que será derramado por vós. E esse cálice seria o recipiente em que José de Arimateia recolheria o sangue e a água emanados da ferida aberta no peito de Cristo no dia de sua crucificação. Seria o cálice que Jesus, já ressuscitado, ordenaria custodiá-lo nas Ilhas Britânicas. Será o sangue real que marca a descendência direta de Cristo Nosso Senhor desde o ventre de Maria Madalena. Será o mesmo que uma dinastia de guardiães manterá a salvo e escondido para sempre. Será uma pomba, um raio de luz, uma pedra. Uma pedra trazida dos céus por anjos naturais, e essa pedra tem a propriedade da fênix, ou seja, tudo que se colocar sobre essa pedra renasce. Fosse o que fosse, eu creio que o Graal não é algo físico, mas que é um estado de consciência que, quando o cavaleiro alcança, se transfigura. Apenas 3 dos cavaleiros de Arthur chegariam a contemplá-lo: Percival, Galahad e Bors. Percival não dormirá 2 noites no mesmo albergue. Quando tiver novas de um cavaleiro que vale mais que outro, ou que outros 2, não se absterá de ir lutar com ele. Dedicará sua vida à busca do Graal, perderá a memória e se esquecerá de Deus. Galahad chegará a tocá-lo, mas somente o mais puro dos cavaleiros poderá alcançar o Graal. Aquele que se mantenha casto até o fim dos dias, pobre, obediente e humilde. Os templários, digamos, reanimam uma tradição guerreira europeia e se associam, ou são associados, às histórias da Távola Redonda, ao mítico rei Arthur, que teria vivido pelo século VI depois de Cristo, e as histórias do Graal. Este sim, o Graal, ninguém sabe o que é. O terceiro cavaleiro será Bors, o único que regressou com vida à mesa do rei Arthur para relatar o quanto esteve perto do Graal. Ele continuará a interminável busca do cálice, a que só conclui com a morte. Um perigoso caminho de iniciação que somente os heróis podiam percorrer. É muito importante saber que os templários não tinham um ideal apenas de guerra física, mas também um ideal com objetivos espirituais. Que são cavaleiros e monges místicos, que levam adiante o duplo combate. Não apenas um combate contra os infiéis, contra os inimigos da Europa e da cristandade, mas também um combate contra os inimigos invisíveis. Um combate contra o demônio interior. Era um homem que, no fundo, havia se impregnado do espírito da Távola Redonda, dos cavaleiros do rei Arthur. Ele adotou os valores da cavalaria de defender aos demais, os fracos, os velhos e as mulheres, e que, apesar de não terem nada e apenas servirem a Deus e à sua fé, eram guerreiros fantásticos. Bors, o Desterrado. Suas aventuras o levaram até a Terra Santa. Lá, lutará e morrerá como cruzado. Não sem antes relatar toda a história do Santo Graal a um tal Hugo de Payens. Ser templário implica em um salto de fé.
que hoje em dia não poderia ser dado. Estamos falando de um nível de sacrifício que hoje em dia ninguém daria. Um templário consagrava a própria vida a um propósito que transcendia ao disposto na Terra. Você renunciava à sua vida, ao seu próprio destino, e a ter descendências e ter posses. Você se entregava por convicção própria a um propósito maior. É um passo muito difícil de dar e é preciso ter ou as ideias muito claras ou uma grande convicção para dizer, apesar de tudo, vamos com ele.